Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no YouTube da Academia do Sol. Primeiramente, como sempre, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário no nosso vídeo, que como sempre, a gente se motiva a trazer mais vídeos para vocês toda semana com esses comentários que vocês mandam aqui pra gente. Bom, hoje eu tô aqui para falar sobre um tema que tem sido recorrente e tem sido observado principalmente com o crescimento do mercado. Estamos aqui para falar sobre erros comuns em instalações fotovoltaicas. Bom, vou enumerar 5 erros comuns que a gente tem visto aí em muitas instalações fotovoltaicas que a gente precisa melhorar isso daí para melhorar a qualidade do nosso mercado. Então, solta a vinheta da Academia do Sol, que hoje eu vou falar sobre esses erros que são comuns nas instalações fotovoltaicas. Primeiramente, vou começar pelo primeiro erro que a gente observava há um tempo atrás, hoje em dia tem sido um pouco menos recorrente, portanto, ter sido debatido, que é a mistura do circuito de corrente contínua com o circuito de corrente alternada no mesmo caminho. Ou seja, pegar um eletroduto ou uma eletrocalha e passar pela mesma eletrocalha e mesmo eletroduto os circuitos de corrente contínua e de alternada misturados. Bom, isso no começo, bem lá no primórdio lá da energia solar, lá para 2015, 2016, era comum até ter string box que misturavam circuitos de corrente contínua com alternada. Mas, de lá para cá, essa mudança foi enxergada como necessária, né, e realmente recomendada por norma que seja feita, né? Então não é permitido misturar hoje em dia mais, né? Principalmente agora com todos os adventos da norma de energia solar fotovoltaica 16690, que está aí para a gente seguir como uma bíblia, né? Não misturar circuitos de corrente contínua com alternada. Isso se deve também, gente, por um caso que deve ser muito observado. Por exemplo, se você tem um circuito de corrente contínua passando por eletroduto, uma pessoa desavisada vai lá para poder fazer, por exemplo, uma alimentação provisória, alguma coisa assim. Essa pessoa ela vai e faz um rasgo, né, faz uma sangria no cabo para poder tirar a energia dali, né, fazer de repente uma extensão para uma tomada, alguma coisa assim, e não sabe que aquilo ali é um circuito de corrente contínua. Pô, essa pessoa muito provavelmente vai fechar um curto ali e pode ser um curto muito significativo, dependendo da tensão que estiver passando nesse circuito de corrente contínua. Então, gente, misturar os dois circuitos e principalmente não identificar, não ficar visível, né, que é um circuito de corrente contínua, deve ser muito observado pelas pessoas que vão fazer instalações. Então, tome muito cuidado com isso, né, não misture os dois circuitos para não ter nenhum problema futuro, né, na instalação principalmente. Eu sei que você que está fazendo a instalação sabe que ali é corrente contínua ou que ali é corrente alternada, mas as instalações elas devem ser feitas visando futuras manutenções ou futuras intervenções, tá? Então esse é o primeiro erro comum que a gente tem, já observou em alguns casos, né? Que é essa mistura dos dois circuitos, de corrente contínua com alternada, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu vou bater aqui hoje. Segundo ponto são as emendas nos cabos de corrente contínua sem conector MC4. Ou seja, o cara vai pega, faz uma emenda de uma string, por exemplo, sem usar o conector MC4, que é um conector preparado para receber tanto tensão alta, que ele é preparado para receber de 1000 a 1500 volts, dependendo do modelo, e também em corrente contínua. Então, você fazer uma emenda com fita isolante de um circuito de corrente contínua pode ser muito perigoso, porque você está passando uma tensão muito alta ali. Se não for feito uma coisa muito bem feita, que não deve ser feito, inclusive, tem que ser feito com conector MC4, não vai ficar bom e pode dar um problema futuro. Então, emenda, gente, em circuito de corrente contínua, sempre com o conector adequado, né? Que no caso a gente está falando aqui do conector MC4, tá? Então, esse é o segundo erro que a gente já viu, né? E eu quero que vocês não cometam mais se você já tiver cometido, tá? Então, faça as emendas sempre com o conector adequado, que seria o caso do conector MC4. Falando de emenda, o terceiro erro que eu já peguei e que é também um pouco comum é fazer emenda dentro de eletroduto ou de eletrocalha. Gente, emenda tem que ter inspeção, porque se você está fazendo uma emenda no circuito, pode ser um ponto de falha. Então, para você identificar o ponto de falha e corrigir esse ponto de falha, você tem que ter acesso. Então, sempre que for fazer alguma emenda, tem que ser em um local que tenha acesso. Então, uma caixa de inspeção ou alguma coisa desse tipo. Então, não faça emendas dentro de eletrodutos, porque pode até mesmo romper lá dentro e você não conseguir identificar de forma ágil também, tá? Então, as emendas elas não devem ser feitas dentro dos eletrodutos sem uma caixa de inspeção, tá bom? Então, emendas dessa forma que é a forma correta de ser feita, beleza, gente? Então, sempre na caixinha de inspeção lá. Outra coisa também que a gente vê e que deve ser corrigido também, que é a ligação do circuito de corrente alternada em uma seção, né, uma bitola de cabo inferior à seção que é recomendada. Por exemplo, eu tenho um inversor de 6 kW, onde a saída dele é 27 amperes, estou dando um exemplo, tá, gente?
e eu preciso de um cabo aí de 6 milímetros, por exemplo, para poder passar esse circuito. E aí eu acho um cabo no meio do caminho de 2,5 milímetros quadrados e faço a emenda nesse cabo. O que vai acontecer? Esse cabo ali ele não tem a capacidade de condução de corrente correta, né? Você está emendando um cabo que tem uma capacidade muito maior em um cabo muito menor e vai passar uma corrente que ele não suporta, ou seja, o cabo de 2,5 ele não está preparado para receber 27 amperes. Então esse cabo ele vai acabar derretendo ali, isso pode causar incêndio, pode causar algum problema. Então as emendas elas devem ser feitas sempre em cabos de seção igual, ou se você for fazer uma conexão em um cabo de seção superior. Por exemplo, eu vou fazer uma emenda, uma conexão em um cabo de 95 milímetros, por exemplo, desse circuito de 6. Estaria ok. Mas em cabos de seção inferior não pode, né? Você vai alimentar um circuito que não está preparado para receber toda essa corrente. É claro que se tiver a proteção ok, a hora que a corrente passar por ele vai desarmar o disjuntor. Mas, por exemplo, você vai e faz a emenda num circuito que não tem proteção, ou que você adapta a proteção, né? Coloca a proteção superior ao que o cabo suporta. Isso não deve ser feito, tá? A proteção ela deve sempre acompanhar a seção do cabo e a corrente também, tá bom? Então fiquem atentos a esse ponto também. E a quinta e última pontuação que a gente tem para fazer aqui é um erro assim que eu acho que é um dos mais comuns que a gente pega nas instalações, que é o não respeito às distâncias mínimas que o inversor pede no datasheet dele. Ou seja, aliás, no manual, né? O manual do inversor ele vem com o distanciamento mínimo que o inversor deve ter entre objetos ou entre inversores. Esse distanciamento o manual pede por conta de circulação de ar, né? Você ter um resfriamento adequado no inversor e não perder a garantia desse inversor. Então, é muito comum a gente ver um inversor coladinho no outro e você não ter o distanciamento mínimo, né? E isso pode ocasionar problema, principalmente ou ainda mais em inversores que têm circulação via cooler, né? Que você precisa pegar o ar de um lado frio, né, para resfriar o inversor, e do outro lado ele solta o ar quente. Se você colocar esse inversor muito próximo ao outro, ele pode pegar esse ar quente, né, que está vindo do outro inversor, para poder resfriar ele. Ele não vai conseguir resfriar de forma adequada, você vai ter uma queda na produção. Esse inversor ele vai começar a ceifar a produção, vai começar a diminuir a potência de saída e você pode também ocasionar algum problema nele. Então, sempre respeite aquela distância mínima, né, para você garantir uma eficiência e uma produção ok do sistema também. Tá? Esses foram 5 pontos curiosos, né, e que não devem ser feitos, né, de erros comuns ali em instalações fotovoltaicas. Se tiver mais alguma sugestão ou mais algum erro que vocês têm visto em alguma instalação, comenta aqui embaixo e manda pra gente, porque futuramente a gente pode fazer um novo vídeo, né, mostrando mais erros também que são comuns. Tá joia, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.